dia a todos, internautas que nos acompanham nesta sessão da Comissão Municipal da Comissão Legislativa de Finanças e Orçamento. Eu quero cumprimentar o vereador e relator Julimar, Dr. Flávio, assessor jurídico desta casa, funcionários, ex-prefeito municipal. E neste momento eu dou aberta a sessão para a oitiva da solicitação referente ao processo TC 0014/39/02611, referente ao exercício 2011 do ex-prefeito Paulo Camilo Ghiseline. Neste momento, de acordo com as solicitações das oitivas, eu convido a senhora Eliana de Cássia Galão Cardoso Silveira. Dona Eliana, bom dia. A senhora foi convocada para que viesse prestar esclarecimentos referente ao processo da prestação de conta do ex-prefeito Paulo Camilo Ghiseline. E eu passo a palavra à senhora Eliana para que proceda as suas declarações com referente ao processo. Bom dia a todos, Ernei, Flávio, Jolimar, Paulo Ghiseline, Paula e as pessoas presentes. Então, sou testemunha das contas que recebeu o parecer desfavorável de 2011, por motivo de déficit financeiro e orçamentário nas contas. A senhora tem mais alguma coisa a acrescentar com referência a esse processo? Não. Mais nada a falar, mais nada a dizer, não tem nenhuma observação a ser feita? Não. Então, eu agradeço. Desculpa. Paula, exatamente, fique à vontade para você fazer as devidas perguntas à dona Eliana. Só um minutinho, Paulo. Bom dia, presidente. Bom dia, Julimar, doutor Flávio, Eliana, os presentes. Eliana, eu gostaria de fazer algumas perguntas a respeito, das contas com relação ao ano de 2011. A senhora sabe o que significa déficit orçamentário? Sim. A senhora poderia explanar? Quando você estima a despesa e a receita, aí você arrecada menos do que você orçou, que você empenhou. E o déficit financeiro? Quando você não tem recursos financeiros para arcar com as despesas de restos a pagar. As despesas liquidadas foram computadas nesses déficits financeiros e orçamentários? Sim. Foram? Foram. Então, elas compuseram, na época, o déficit financeiro de 2011. Sim. O que são despesas liquidadas? São despesas efetivamente efetuadas, com notas fiscais que os serviços foram comprovados e efetuados. Houve redução de despesa estimada no ano de 2011? Não. Houve queda na arrecadação no ano de 2011? Não me lembro, porque a receita é difícil se prever, porque ela oscila muito. Ela tem seus altos e baixos. Você se recorda se no ano de 2011 foram aplicados
mais verbas na área da saúde e educação? Em 2011 foi cumprido, o ensino aplicou-se mais que 25%, que eu me lembro, e a saúde chegou a 18%, então foram todos aplicados. Houve corte de despesas no ano de 2011, a senhora se recorda? Eu não me recordo se houve limitação de empenho, não me recordo. Eu precisaria estar vendo lá nos decretos. Você sabe por que no ano de 2011 foi estimado um orçamento para esse ano de 2011, certo? E você sabe por que houve essa queda? No ano de 2011, o governo estimava vamos supor, uma verba X para o município e houve uma queda, houve um corte. Você sabe por quê? Não. Você se recorda se houve queda com relação a repasses do governo federal e estadual no ano de 2011? Não me lembro. Era possível nesse ano o ex-prefeito cortar mais despesas? Este ano cortar Não, despesas? no ano de 2011, certo? O que aconteceu? Havia uma estimativa de arrecadação que ia vir dos governos federais e estaduais. Por exemplo, ia vir 35 milhões. Chegou uma época que viu que não ia vir mais essa estimativa, ia vir bem menos. Certo? Só que já tinha feito todas as diretrizes, as leis orçamentárias anual, todo o programa. Então, você acha que era possível o ex-prefeito fazer os mais cortes? Sim, sim. Era reduzir possível? a despesa, era possível. Os programas políticos e metas fixados no programa plurianual, na lei orçamentária anual, deixaram de ser executados? Alguns, sim. A senhora tem conhecimento que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias? Sim. Você sabe se o Tribunal de Contas do Estado já relevou déficits de anos anteriores? Difícil. Eles não estão relevando déficit a mais que 2%. Mas em anos anteriores, antes dessas mudanças de 2011 para cá, a senhora se recorda? Eu não recordo. Você sabe por que no ano de 2011 e 2012 o Tribunal de Contas mudou o posicionamento deles com relação a esse índice do déficit? Não. A senhora se recorda se em 2011 eram feitas reuniões com o departamento contábil, jurídico, departamento de compras, para verificar alcance de metas, redução de despesas e manutenção do equilíbrio orçamentário? Algumas vezes. A senhora participou de algumas reuniões? Não, nem sempre. Nem sempre? Não. Mas eram feitas? Também não é do meu conhecimento. É que a senhora falou algumas vezes? Mas às vezes eu alertava o prefeito. Não em reuniões, mas já cheguei a alertar o prefeito do déficit financeiro e orçamentário. Sim, mas eu gostaria de saber se a senhora sabe se havia reuniões para discutir isso. Não sei. Em 2011, foram criadas mais e novas despesas com relação a 2010? Sim. Foram criadas? Sim, porque deu déficit. A senhora lembra quais foram Não. as que foram criadas? Não. Que mudaram com relação a um ano para o outro? Não lembro. Então, houve esse aumento em relação a 2011 porque foram criadas novas? Olha, eu não sei, porque você tem que fazer um planejamento e você tem que gastar o que você recebe. Então, houve mais gastos. Foram feitos cortes em relação ao ano de 2011? Que eu saiba, não. Só isso.
Tá. Muito obrigado, dona Eliana. A senhora está dispensada. Obrigada. Solicito que chame o senhor Luciano Calor. Senhor Luciano Calor Cardoso, bom dia. Bom dia. O senhor está diante da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Viradouro e foi convocado para essa audiência para esclarecimentos com referência à prestação de conta do ex-prefeito municipal Paulo Camilo Ghiseline, exercício 2011, do terceiro Tribunal de Contas 1439 de 026/2011, e eu passo a palavra para que o senhor proceda. Bom, bom dia. Então vamos lá. Na época eu era diretor jurídico, né, do município, mas havia uma empresa contratada, a Botário Ribeiro, da doutora Eliana, que era quem de fato cuidava dessa parte, tanto Tribunal de Contas, orçamento. Então a gente não participava afinco da elaboração de orçamento, essas coisas aí. Que, até onde eu sei, havia um orçamento de acho que 35 milhões na época, e parece que só veio uma receita aí de 29, e diante disso o prefeito chamou os departamentos e tentou, passou para o pessoal que deveria haver um corte de gastos, tá? Inclusive eu participei de diversas reuniões nesse sentido. E parece que desses 29 ele conseguiu abaixar para 31, uma coisa assim. É o que eu sei a respeito, afinco, acho que quem vai poder dar um esclarecimento melhor é a doutora Eliana, que era quem de fato cuidava dessa parte do Tribunal de Contas. É isso que eu sei. Tá bom, doutora Paula. Luciano, bom dia. Bom dia. Então, você participou dessas reuniões na época, Sim, em 2011? havia essas reuniões que o prefeito fazia. Ele começou a fazer quando viu que não ia ter como suprir e chamou os departamentos para tentar abaixar, e acho que conseguiu até na medida do possível, mas aí o resto está no relatório aí, né? São números. Então houve cortes de despesas. Com certeza. Dentro das possibilidades aí que ele conseguiu, ele cortou despesas, sim. Você sabe se em 2011 foram criadas mais novas despesas com relação a 2010? Acredito que não. Só isso. Doutor Luciano, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Dispensado. Obrigado. Bom dia, seu Ângelo Cosinato Neto. Bom dia. O senhor é uma das testemunhas que foram arroladas para depor sobre a prestação de contas referente ao exercício 2011
do ex-prefeito Paulo Camille Criselini, referente ao Tribunal de Contas, TC 1439/02611. E eu passo a palavra para que o senhor faça o seu pronunciamento. Bom dia. Sobre o caso que eu posso estar mencionando, é que de 2010 para 2011, houve várias reuniões, né, informando para poder estar diminuindo cortes, né. Na época eu era responsável pelo departamento de licitações e havia reuniões periódicas onde houve a instrução a poder estar diminuindo as quantidades de licitações, quantidade de contratações, produtos, serviços, para que não aumentasse as despesas. Tem mais alguma coisa a acrescentar no seu depoimento? Não mais. Então, a doutora Paula com a palavra. Bom dia, Ângelo. Bom dia. Ângelo, você se recorda se em 2011 houve queda na arrecadação? Na época eu me recordo, sim. Houve então a queda? Houve. Houve redução de despesa estimada também? Houve também. Você se lembra se na época foram aplicados mais recursos na área da saúde e educação? Isso eu não posso dizer, que eu não tenho essa informação. Você sabe por que houve essa queda de despesa no ano de 2011? Não sei lhe dizer. Você falou que participava, né, das reuniões. Sim. Com relação, diante desse comunicado, que havia uma arrecadação menor para o ano de 2011, que foram feitas várias reuniões para tentar, ao máximo, cortar. Era possível cortar mais despesas? Foram cortadas algumas despesas. Você até falou que participou de reuniões. Era possível cortar mais ainda despesas? Foi orientado para que houvesse corte, sim. Certo? Mas devido à mudança de ano, houve um aumento na questão da índice de inflação, né? Que ia atualizando, mas os produtos e serviços sempre eram os mesmos. Se houve uma despesa a mais, foi devido à inflação. Os programas políticos e metas que foram fixados para o ano de 2011, no programa plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias, elas deixaram de ser executadas? Não. Então todos foram cumpridos? Foram. Você tem conhecimento se o Tribunal de Contas no Estado de São Paulo já relevou déficits de anos anteriores? Sim, eu acho que relevou, sim. E você sabe por que desta vez, a partir de 2011, 2012, eles mudaram o posicionamento? Não. Você tem conhecimento se em 2011 foram criadas mais e novas despesas com relação ao ano anterior, de 2010? Não foi criadas novas despesas, foi até diminuída. A questão foi mudança de ano, aumento de inflação. É normal que se aumente o valor dessas despesas. Mas quanto a contratações e serviços, foram até cortados. Então, teve cortes também no departamento de licitação? Sim. Só isso. Muito obrigado, senhor Ângelo. Eu queria que o senhor dirigisse até a sala para assinar. Obrigado. Obrigado.
dia, doutora Eliana Regina Botaro Ribeiro. Isso. A senhora é uma das solicitadas para esta audiência, referente à prestação de conta de 2011 do ex-prefeito Paulo Camilo Ghiselin, e eu passo a palavra à senhora para que faça os seus esclarecimentos. Eu posso... Não vai haver perguntas? Fique à vontade. Ah, tá. O que eu sei, eu tenho uma empresa que presta assessoria jurídica para várias prefeituras, e em 2011 nós prestamos assessoria jurídica para a Prefeitura de Viradouro. O que foi constatado na Prefeitura de Viradouro é que estimou-se, através da LOA, um orçamento que viria de 34,5 milhões, e esse orçamento foi frustrado, caindo para 29,9 milhões. Então, quando foi aprovado aqui na Câmara, estimou-se que entraria de receita para o município cerca de 34,5 milhões. E durante o decorrer de 2011, essa receita não veio, veio 29,9 milhões, o que gerou um déficit de orçamento e financeiro, porque esperou-se dinheiro e veio 5 milhões a menos, em virtude de cortes que o governo federal e estadual fizeram em 2011, todo mundo conhece, inclusive teve aquela marcha dos prefeitos a Brasília, em protesto desses cortes. Sei também que as despesas foram cortadas, sim, inclusive o próprio Tribunal de Contas acenou nesse sentido, porque foi prevista a realização de despesa em 34,5 milhões, assim como a receita, despesa e receita equilibrada. No meio do ano, como vislumbrou-se que não viriam esses 34 milhões, o prefeito passou a adotar cortes, e esses cortes trouxeram as despesas de 34,5 milhões para 31,8 milhões. Houve um corte aí de quase 4 milhões. Não foi suficiente. Ele cortou quase 4 milhões, descendo de 34 para 31, mas não foi suficiente, porque dinheiro mesmo só veio 29,9 milhões. Então ficou aí devendo cerca de 1 milhão e pouco por conta disso. Apesar dos cortes, não foi suficiente para cobrir, em virtude do déficit financeiro, a falta do dinheiro. Sei também que em 2011 foram empreendidas medidas severas de cortes em todos os setores, inclusive fazíamos reuniões mensais a respeito disso, para que fosse estabelecido cortes, porque já no meio do ano viu-se que não iria chegar todo o dinheiro esperado. Esses cortes foram todos feitos. Entretanto, ainda assim não foi possível cortar mais esse 1 milhão e pouco, porque no final das contas nós ficamos só com receita, com despesas de caráter continuado, quer dizer, aquela uma obrigatória que não tem como fugir. À época, até dizemos para o prefeito que na educação estaria aplicando até mais do que o limite constitucional, e na saúde também. E estudamos a possibilidade de cortar os gastos na saúde e na educação, reduzindo para o patamar constitucional. Mas, com reunião com o pessoal, viu-se que aqueles gastos na saúde eram essenciais, obrigatórios, não tinha como cortar. Assim também na educação, eram aqueles gastos que o prefeito não tem como fugir, é despesa mensal, obrigatória, de caráter continuado. Inclusive, na época, eu me recordo, na época na saúde, vieram várias ordens judiciais para cumprimento, o que elevou esse gasto na saúde também. Então, por um lado, cortou-se até um limite. Daí para frente, não teve mais como cortar, em virtude de serem despesas de caráter continuado. Me recordo que, quando o ex-prefeito Paulo assumiu a prefeitura, o déficit era de 11%. E ele foi, ao longo dos anos, reduzindo até 4%. Fechou 2012 com um déficit inferior a 4%. Pegou com 11% e, ao longo dos 4 anos, devolveu com 4%. Antigamente, até 2011 e 2012, o Tribunal de Contas relevava esse tipo de déficit. Até 11%, aqui em Viradouro mesmo, foi relevado. Nas contas de 2008 foi relevado esse déficit de 11%. Quase o dobro de 6%, e foi relevado. Mas, em 2011 e 2012, o Tribunal de Contas empreendeu uma conduta que eles mudaram o posicionamento e passaram, como eles mesmos dizem, o pente fino por conta de ano eleitoral. E não aceitavam mais nenhum tipo de déficit. Antigamente, se o déficit, antigamente que eu digo assim, antes de 2012 e 2011,
Se o déficit fosse equivalente a 1 ou 2 meses de arrecadação, então a prefeitura passou lá com déficit de 1 milhão. E esse 1 milhão representava 1 ou 2 meses de arrecadação do ano seguinte, o tribunal relevava. E outra circunstância também que o tribunal relevava. Se esse déficit fosse equivalente ao percentual aplicado a mais em outras áreas essenciais, também era relevado. Exatamente como aconteceu aqui. Se você tirar o percentual a mais que o prefeito aplicou na educação e na saúde, você diminui o déficit. À época, também me recordo que nesse déficit apurado pelo tribunal, foram computadas as despesas não liquidadas. Despesas não liquidadas seriam as despesas que ainda estavam para vencer em 2012. E o tribunal computou todas elas em 2011. Então, haviam várias despesas que iam vencer lá em 2012, empenhadas em 2011, mas que iam vencer em 2012, as ditas não liquidadas, e que foram computadas. Então, na verdade, o déficit foi de 4% e não 6%, como apontou o Tribunal de Contas. É bem verdade que o Tribunal de Contas não possibilita essa discussão, essa instrução probatória, e nem perícia contábil. Então, na época, eu lembro que o contador apurou que era 4,81%. Houve cortes, o que foi possível fazer dentro dos limites foram feitos. O que me recordo é isso daí, Excelência. Doutora Paula. Bom dia, doutora Eliana. Eu gostaria de saber o que é déficit orçamentário. Déficit orçamentário é mais ou menos o que eu expliquei agora. Quando a prefeitura manda para a Câmara, é a Câmara que aprova um PPA, uma LDO e uma LOA. Quando a prefeitura manda o orçamento aqui para a Câmara, ela estipula as rúbricas onde ela vai gastar. Então, ela coloca a numeração, são essas dotações, para você ir usando ao longo do ano. Em 2011, foi aprovada aqui na Câmara dotações no montante de 34 milhões e 568 mil reais. E o déficit é porque realmente não houve essa vinda desse dinheiro esperado. Então, faltou. É isso que é déficit, é a falta. E o déficit financeiro? É praticamente a mesma coisa. O déficit orçamentário, a gente fala em termos de dotação, e o financeiro é em termos de dinheiro. Estimou-se aqui que iam receber 34 milhões e 500, e, na verdade, no final do ano, viu-se que entrou nos cofres da prefeitura apenas 29 milhões e 900, gerando a falta do dinheiro, que é o déficit. As despesas liquidadas foram computadas, então, nesse Foram, foi como eu falei, até aquelas que não foram, que não estavam. Eu sei de tudo isso porque eu e o contador é que fizemos a defesa no Tribunal de Contas. Na época, a contabilidade da prefeitura fez um levantamento e apurou-se que mesmo as despesas não liquidadas, aquelas que não tinham vencido ainda, estavam sendo computadas. Houve queda na arrecadação, então, em 2011? Houve. A estimada era 34 milhões e meio, e a realizada, quer dizer, a que realmente ocorreu foi 29 milhões e 900. Era possível o ex-prefeito cortar mais despesas? Não, é como eu falei, chegou num limite que a prefeitura ficou honrando apenas as despesas de caráter continuado e obrigatório mesmo. Aquelas que não tem como fugir, que são despesas para manter os serviços públicos essenciais. Não tinha como cortar aquilo lá sob pena de paralisar o serviço. Chegou-se no limite mesmo de corte. Os programas políticos e metas fixados no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual deixaram de ser executados? Não, foram todos executados. Não foram expandidos por conta da falta do dinheiro que não veio. Mas o que foi aprovado aqui na Câmara, que foi o PPA, LDO e LOA, foi tudo executado. Na época pretendia sim aumentar, mas não foi possível. Em 2011, foram criadas mais e novas despesas com relação a 2010? A senhora tem conhecimento? Não, não foram criadas. Até a LOA, se você pegar a LOA de 2010 e 2011, você vê que são as mesmas despesas. Não foram criadas novas despesas, não. Então, a senhora sabe por que houve esse aumento?
Com relação Por conta justamente de passar de um ano para o outro, as despesas aumentam, né? A variação monetária, a inflação, até a demanda. Como eu falei, chegou um monte de ordem judicial em 2011 para ser cumprida na saúde. Então, é isso daí. Não é que criou-se novas despesas. As que existiam vão aumentando. Assim como a despesa tua de um plano de saúde hoje é um valor, ano que vem é outro. Atualização mesmo. A senhora tem conhecimento se quando era feito o orçamento para encaminhar para a Câmara, se a Eliana, que era contadora da Prefeitura na época, se ela participava da elaboração do orçamento? Lógico, ela era responsável pelo orçamento. A contadora é quem nos mostra o orçamento, fala onde que precisa de dotação aqui, onde que está faltando ali, onde que é possível o corte ou não. A contadora é a que conduz, é a mestra mesmo. É ela que tem que falar, olha, corta aqui, corta ali, tem dotação para isso, não tem dotação para aquilo. Ela participava das nossas reuniões, nós tínhamos reuniões mensais, eu me recordo. Ok, só isso. É isso. Doutora Eliana, bom dia, muito obrigado pela sua atenção. Doutora Paula, então falta é João Caetano Neto, né? Vamos. Eu só queria fazer uma pergunta. A senhora insiste no depoimento do Neto? Sim, eu vou reiterar o depoimento dele. Então, insisto, sob pena de condução coercitiva. Tá, então eu já queria... E eu também tenho mais uma reiteração. Eu vou reiterar o pedido de perícia. Tá? Eu insisto no pedido de perícia contábil, diante da necessidade da gente definir quais foram as metas de programas que não teriam sido atingidos. E um prazo para nós indicarmos um assistente técnico para estar acompanhando essa perícia. Olha, eu acho que não cabe à Comissão de Justiça e Redação estar solicitando. Eu coloco para que então, a senhora fique à vontade de na última decisão de vocês deram a faculdade da gente estar nomeando um assistente técnico, certo? Então, eu gostaria de um prazo para a gente estar nomeando um assistente, para ele estar apresentando essa perícia contábil. É o seguinte, nós podemos estar atendendo a sua solicitação dentro do prazo que nós temos para fazer o relatório. A senhora fique à vontade para nomear esse perito, dentro desse prazo regimental que nós temos da prestação de conta. E eu queria aproveitar também a oportunidade, antes de estar ouvindo o ex-prefeito, Não, eu acho melhor aguardar e ele ser ouvido junto com o João depois no final, pode ser? Para não haver problemas. Então tá bom, eu já quero marcar para quinta-feira, dia 21 de maio agora, e que a senhora possa trazer a testemunha, independente de intimação, sob pena de preclusão em caso de não comparecimento das mesmas, tá bom? Certo, e o horário? Às 8 horas. E sobre o pedido de assistente técnico, o prazo?
bom. Prazo de 15 dias, tá bom, doutor? Ok. Então tá bom, será concedido esse prazo de 15 dias do assistente técnico. O relator Julimar tem alguma colocação a fazer? Primeiramente, bom dia, presidente, aos funcionários da casa, doutor Flávio, ao ex-prefeito, doutora Paula, ao Leandro, que está presente. Não tenho nada, eu simplesmente quero ouvir todas as testemunhas, para depois a gente chegar numa conclusão. Então, não tenho nada a direcionar. Pode prosseguir. Doutora Paula, mais alguma colocação a fazer? Não, mais nenhuma. Então tá bom. Eu designo, então, doutora Paula, então, na audiência para oitiva da testemunha João Caetano Neto, na próxima quinta-feira, dia 21 de maio, às 8 horas, aqui neste mesmo local, ficando já notificada a procuradora e o ex-prefeito municipal a trazer a testemunha independente de intimação sob pena de preclusão em caso de não comparecimento das mesmas, correto? Correto. Então, tá bom. Eu quero agradecer aqui a presença do relator Julimar, da Comissão de Finanças e Orçamento, ao Departamento Jurídico da Câmara Municipal, funcionário também Lucas, demais funcionários. Bom dia, muito obrigado a todos.